Bem-vindo à Praetoria Português. Enquanto o Pentágono agita os tambores da fúria contra barcos de drogas venezuelanos, os números revelam uma verdade mais fria. É o fentanil, e não a cocaína, que está matando os americanos, e não é Maduro quem o está enviando. No System Update de Glenn Greenwald, publicado em 2 de dezembro de 2025, intitulado Glenn desmonta as mentiras que justificam a guerra com a Venezuela. Uma história se desenrola, uma que o governo desesperadamente espera que você não perceba. Ouça com atenção. Nosso governo está vendendo ataques aéreos e mudança de regime como cura para uma epidemia doméstica. E toda essa lógica começa a desmoronar no momento em que colocamos evidências ao lado da retórica. O secretário AGSTA, sim, o mesmo que transformou o Pentágono numa caricatura de violência, publica imagens cartunescas de si mesmo explodindo barcos de droga, tentando com isso evitar qualquer escrutínio sério. O presidente Trump declarou diante de uma multidão em Nova Jersey que as drogas que estão sendo enviadas para o nosso país e o fato de que 300 milhões de pessoas morreram no ano passado por causa das drogas. É isso que é ilegal. 300 milhões. Isso superaria toda a população dos Estados Unidos, 2 vezes. Mas ninguém no palco corrigiu. Marco Rubio insistiu que os barcos são rastreados desde a origem até o destino e que sabemos quem está neles, quem são, de onde vêm e o que carregam. Declarações politicamente eficazes e factualmente vazias. Os dados da saúde pública, os números do CDC e análises do JAMA mostram uma história bem diferente. É a crise de opioides que está elevando o número de mortes e, em sua grande maioria, são opioides sintéticos, com destaque para o fentanil. O número total de mortes por overdose em um ano recente gira em torno de 70 mil, não 300 milhões. E as mortes por cocaína, as únicas que poderiam vagamente ser atribuídas à Venezuela, são apenas uma fração disso, e amplamente ligadas a cadeias de suprimento vindas da Colômbia. A produção de fentanil e seus precursores está traçada em outras geografias e rotas de tráfico, não em Caracas. Afirmar que o regime de Maduro explica a crise de fentanil nos Estados Unidos é como insistir que a França detém os planos secretos de uma arma química que todos sabem ser feita na China. Essa discrepância importa, porque políticas públicas devem seguir as causas reais, e não espetáculos dirigidos para a TV. Aplaudir a intenção de combater fornecedores é razoável, mas também é justo perguntar: por que optamos por campanhas militares, com explosões ensaiadas em águas internacionais, ao invés de uma estratégia de saúde pública, quando todos os dados indicam que o problema é a demanda doméstica e cadeias de suprimento que mal tocam a Venezuela? A história já nos entregou esse roteiro antes. Ameaças exageradas geram respostas militarizadas. Lembra das armas de destruição em massa no Iraque? O histórico operacional ressoa com os mesmos erros, ataques à distância com base em informações precárias e depois silenciosos relatórios que mal explicam as falhas ou as mortes. Agora, autoridades dizem saber com certeza quem está em cada barco. Repórteres e veteranos sabem que a incerteza é a norma, não a exceção. Se você acredita que explodir lanchas rápidas no Caribe vai reduzir as mortes por fentanil, explique a cadeia de causa e efeito. Como é que fogos de artifício transoceânicos vão conter um mercado de opioides sintéticos, cujo motor é o vício interno, os produtos químicos da China e o trânsito pelo México? Quem lucra ao transformar uma tragédia de saúde pública em roteiro de guerra? Mais importante ainda, quem mantém o silêncio sobre os dados inconvenientes? E por que, de novo, estamos terceirizando soluções para os militares quando o problema nasce da ausência de apoio material, de políticas de saúde mental e de estruturas sociais no próprio território americano? Esse momento exige franqueza. A justificativa central para atacar a Venezuela, sob o pretexto do combate às drogas, simplesmente não tem sustentação nas evidências disponíveis ao público. Isso não significa que as autoridades estejam necessariamente mentindo sobre suas intenções
Talvez algumas até acreditem honestamente nelas, mas o enquadramento retórico, que coloca Maduro como a causa das mortes por fentanil nos Yetzirutaris, é uma cortina de fumaça politicamente eficaz. Temos o direito e o dever de exigir explicações, de requerer que as autoridades apresentem a cadeia de provas que liga, de fato, a Venezuela à crise de fentanil. Enquanto isso não ocorre, reconheçamos um padrão antigo: ameaça inflada, violência autorizada, responsabilidade desviada. Não se inicia uma guerra com base em acusações frágeis sobre barcos de droga, especialmente quando o fentanil não está vindo de onde você aponta os mísseis. Pergunte outra vez: por quê? Quem ganha com isso? Quem controla o silêncio? É isso aí, meus amigos. Por favor, curtam e se inscrevam para apoiar meu canal. Vocês podem encontrar mais conteúdo no meu Spotify e no YouTube sob o nome de usuário @praetoriaportuguês. Até nos encontrarmos novamente, este foi Scipio Americanos do @praetoriaportuguês.